Olá a todos, está começando agora o programa Na Fronteira do Conhecimento com pautas sobre ciência. Aquela ciência que nos cerca a todo momento e em todo lado e que você nem sequer dá por ela. Um programa que vai ao ar todas as semanas aqui neste canal e sempre com um convidado especial que conversa sobre assuntos de interesse nas áreas de ciência, tecnologia, ensino, educação e inovação. Por isso, sinta-se à vontade e fique connosco na próxima meia hora. A Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária, Embrapa, é uma instituição pública de pesquisa que está vinculada ao Ministério da Agricultura. Criada em abril de 1973, tem como objetivo o desenvolvimento de tecnologias, conhecimentos e informações técnico-científicas voltadas para a agricultura e para a pecuária brasileira, tendo como principal missão viabilizar soluções de pesquisa, desenvolvimento e inovação para a sustentabilidade da agricultura em benefício da sociedade brasileira. A atuação da Embrapa junto à sociedade baseia-se numa estrutura organizacional composta por unidades de pesquisa, unidades de serviço e unidades centrais, contando com aproximadamente 10 mil funcionários, dos quais aproximadamente cerca de 2.500 são pesquisadores. Suas unidades, centros de pesquisa, estão distribuídas em quase todos os estados do Brasil e suas ações de pesquisa têm abrangência nacional. Para nos falar sobre aquela que é considerada uma das mais competentes empresas estatais, temos hoje no nosso programa o professor Silvio Crestana, físico de formação pela Universidade de São Paulo, no campus de São Carlos, e durante o seu mestrado, também em Física, iniciou a atividade de docência na Fundação Educacional de Barretos, a Unifeb, e posteriormente assumiu o cargo de chefia e cria, junto com o seu orientador, o professor Sérgio Mascarenhas, e outros colegas de São Carlos, um grupo de pesquisa voltado para o estudo da física aplicada à agricultura. Em 1985 concluiu o seu doutorado na área de física aplicada a solos, sendo que a parte experimental de sua tese de doutorado foi realizada nas universidades de Trieste e de Roma, em Itália, em 1983. Participou da transferência do grupo de pesquisa criado em Barretos para São Carlos e a alocação na Embrapa com apoio do CNPq. Em 1984, Silvio Crestana ocupa uma cadeira de pesquisador junto à empresa e, a partir daí, dedica-se de corpo e alma à Embrapa e à pesquisa. Entre 1988 e 89 realiza o seu pós-doutorado na Califórnia, em Davis, nos Estados Unidos. Em 1992 é convidado a assumir o cargo de chefe-geral da Embrapa, Instrumentação Agropecuária, aqui em São Carlos, funções que desempenha até 1997 e, nesse ano, recebe o convite para coordenar a criação do laboratório da Embrapa no exterior, o LabEx, em Beltsville, Estados Unidos, onde permanece até ao ano 2001. Entre 1999 e 2001 realiza seu segundo pós-doutorado no Agricultural Research Service, United States Department of Agriculture, em Beltsville também, em Maryland, no estado de Maryland, nos Estados Unidos, no Hydrology Laboratory. Retorna ao Brasil em 2001 e retoma as suas atividades de pesquisa na Embrapa e as atividades académicas na Universidade de São Paulo, onde é professor convidado de Engenharia Ambiental da Escola de Engenharia de São Carlos, no Departamento de Hidráulica e Saneamento. Em janeiro de 2005, Silvio Crestana é convidado a assumir a cadeira de diretor-presidente da Embrapa, onde permanece até julho de 2009. Nesse ano, retorna a São Carlos para retomar as suas atividades de pesquisa e docência. O professor Silvio Crestana é, por isso, um dos mais ilustres pesquisadores da Embrapa. É uma honra para mim, professor Silvio Crestana, ter aceito este nosso convite para estar aqui. Muito obrigado por ter interrompido a sua agenda, que é pesadíssima. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Praticamente o senhor passou a sua vida ao serviço da Embrapa.
O senhor é capaz de, num curto espaço de tempo, me dizer qual é a história da Embrapa e quais foram os principais momentos da empresa ao longo da sua vida, ao longo da sua existência? Sim. Bom, Rui e todos aqueles que nos veem nesse momento, é uma grande satisfação estar aqui nesse programa tão prestigiado e importante de divulgação da ciência e que nos dá a oportunidade de falar e mostrar um pouquinho daquilo que é a nossa paixão, nossa razão de ser do ponto de vista profissional. A Embrapa é a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, como você já disse, e ela foi criada em 1973, junto exatamente no mesmo dia que se criou a Itaipu Binacional, uma coincidência, né? É o mesmo decreto, o mesmo ato que cria a Embrapa, cria a Itaipu Binacional. Veja que havia, naquele momento, um sentimento e uma ação estratégica de que o Brasil precisava avançar tanto na área de energia como na área agrícola. O Brasil era um grande importador de alimentos e o sistema de pesquisa que existia, chamado DNPEA, junto ao Ministério da Agricultura, era disperso, sem foco, e nós não conseguimos nacionalmente, eu não digo isso do ponto de vista de São Paulo, Paraná, Sim. Rio Grande do Sul, alguns estados em que nós tínhamos o Instituto Agronômico Campinas, o IAPAR, né, a EPAMIG em Minas Gerais, que aí tem pesquisas locais ou regionais, estaduais. Mas do ponto de vista de ter uma rede de pesquisa nacional, o programa que existia, chamado DNPEA, era um programa disperso. Então, a Embrapa vem exatamente para reorganizar esse sistema, coordenar o Sistema Nacional de Pesquisa Agropecuária e, principalmente, o grande objetivo do Estado, do governo brasileiro naquela época, era dar segurança alimentar ao país. Ou seja, o Brasil era dependente de alimentos. E o grande objetivo da criação da Embrapa é que ela subsidiasse o setor agrícola, agropecuária, para que pudesse gerar soluções tecnológicas para impulsionar a agricultura brasileira. Não ficar mais dependente do... E não ficar tão dependente como nós éramos de alimentos. E havia, naquele momento, uma outra decisão um pouco anterior, que foi na época do Juscelino Kubitschek, quando transfere a capital do Brasil, do Rio de Janeiro para Brasília. Portanto, nós saímos das costas do Brasil, do mar, né, do ambiente de Mata Atlântica, para o ambiente de cerrados, para um outro bioma. Um bioma completamente desconhecido, tanto do ponto de vista ecológico, biológico, como também do ponto de vista agrícola. Todas as avaliações internacionais mostravam que os cerrados eram uma área perdida. Ela não serviria, ela não servia e não serviria para fazer agricultura. E o grande paradigma, portanto, que foi modificado, assim como o SEMPES da Petrobras modificou aquela ideia de que o Brasil seria dependente de petróleo, que o Brasil não tinha petróleo e a pesquisa da Petrobras mostrou que era possível ter petróleo, mas só que em águas profundas e não em terra firme. E nós mostramos, ao longo desses 43 anos de Embrapa, que é possível sim ter agricultura nos cerrados e hoje é a agricultura mais competitiva que existe, eu diria mundialmente. Soja, milho, toda a parte a cadeia de grãos e a cadeia de carnes, de proteínas animais, né? Que vai desde a braquiária até, que é pastagem, né? Passando pela produção de soja, milho, algodão e tantos outros grãos, e a conversão disso em proteína animal. Nunca o senhor imaginou que ao sair do Rio de Janeiro poderia alcançar um sucesso desse, né? Lá, sucesso nacional. Lá no centro-oeste do Brasil, então, né? Que se tornou celeiro hoje do Brasil, e só para dar um dado, o estado do Mato Grosso sozinho produz 6% de toda a soja que o mundo produz. Então veja aí, né, a grandiosidade desse avanço que nós conseguimos dar com a pesquisa e também a gestão do ponto de vista de recursos públicos, do ponto de vista dos fazendeiros, dos agricultores, da sua capacidade, não é? Em sair principalmente do sul do Brasil e migrar para a região do centro-oeste. Então, várias coisas aconteceram simultaneamente
em que nós entendemos que para ganhar fertilidade, os solos dos cerrados era preciso correção de calcário, né, por causa da acidez, solos ácidos e tóxicos, né, as plantas, principalmente toxidez de alumínio. Né? Então a correção do pH, a correção dessa acidez, junto com a fertilidade, principalmente fósforo, porque os solos cerrados são pobres em fósforo, digo fósforo que é o fósforo que a planta pode utilizar. Existe uma quantidade total de fósforo que é grande, mas ela não é utilizável pela planta. Né? A planta não consegue utilizá-lo, esse fósforo. Então a gente precisa suprir esse fósforo, vamos dizer, artificialmente. Então esse foi um grande avanço, correção de fertilidade. Depois a outra foi genética, né? Plantas e animais adaptados a essas condições. E depois a mecanização, máquinas, implementos agrícolas. Mas isso, né, foi faseado, não é? Isso foi por fases, né? Foi quase simultaneamente. Foi quase simultaneamente. Que faz parte daquilo que mundialmente se chama Revolução Verde, né? Entendi. Que foi Norman Borlaug, principalmente, prêmio Nobel, que desenvolveu variedades de trigo, de milho, muito mais produtivas a partir da pesquisa. E isso veio até a contradizer o Malthus, né? Porque Malthus dizia que a humanidade pereceria por falta de alimentos. Ela cresceria por um lado, a população aumentaria, como aumentou, e os nossos recursos naturais não seriam suficientes, né? Nós não teríamos comida suficiente para essa população. Isso não se deu graças à tecnologia, graças à pesquisa, graças à inovação. Quer dizer que nós fizemos esse jogo aqui nos cerrados do Brasil, aqui no Brasil, em outros biomas também, e fruteiras, por exemplo, de clima temperado, né? Maçãs. O Brasil é importador de maçãs, se tornou um grande exportador. Né? Nós estamos produzindo uva no Vale do São Francisco, vinho, na produção mais próxima do Equador que o mundo produz, né? Inclusive alguns vinhos portugueses. Quer dizer que a Embrapa ela é precursora e ela, ao fim e ao cabo, ela cria o celeiro do mundo. Sim, o Brasil já é o terceiro maior exportador mundial. Em primeiro lugar, Estados Unidos, em segundo lugar, Europa toda, a União Europeia. Se considerar sem ser essa união, nós somos já o segundo maior exportador. E as previsões é que em 10, 15 anos nós devemos bater os Estados Unidos e ser o maior produtor mundial. Né? Exportador, produtor. O senhor ocupou já o cargo de diretor-presidente da Embrapa. Sim. Eu sei que nós sabemos que quando ocupamos um cargo desse, a gente vai sempre herdar qualquer coisa. Herdamos o bom e também herdamos o ruim, não é? Quais foram os principais gargalos que o senhor encontrou na empresa quando entrou, quando desenvolveu o seu cargo, quando assumiu o seu cargo, e como é que os resolveu? Haviam 3 gargalos do ponto de vista da comunicação, da opinião pública, e havia os gargalos internos e de relações internacionais, que eu vou detalhar logo em seguida. Primeiro o seguinte, do ponto de vista da comunicação e da posição que a Embrapa tinha, nós tínhamos um problema com a discussão da agricultura familiar versus agricultura empresarial. Aparentemente 2 agriculturas separadas, né, e conflitantes. E esse foi um erro, vamos dizer, que se cometeu no início do governo, quando se imaginava que, e isso não é nem do governo da época, que vem quando se criou o Ministério do Desenvolvimento Agrário e o Ministério da Agricultura. Quando se separou, aparentemente separaram as agriculturas. Isso refletia na Embrapa. Então a Embrapa vai trabalhar para quem? Para a agricultura familiar ou para a agricultura empresarial, para a agricultura comercial? E havia esse dilema. Então a primeira coisa que eu fiz foi mostrar, não, a Embrapa vai trabalhar com todas as agriculturas, tanto a agricultura familiar como a agricultura comercial ou empresarial, as duas são importantes. A agricultura familiar, porque ela garante a segurança alimentar, ou seja, o Brasil é suprido dos alimentos básicos, da cesta básica, do controle da inflação, pelo fato de existir a agricultura de pequena escala, que é a agricultura familiar. E, ao mesmo tempo, o Brasil se beneficia da agricultura comercial e empresarial, porque quando nós exportamos os alimentos, e hoje
é, de grande distância, a maior item da nossa pauta de exportações. Nós estamos exportando cerca de 90 bilhões de dólares ao ano, dando lucros líquidos de 80, 70, 90 bilhões de dólares líquidos. Ou seja, entre o que a agricultura importa e o que ela exporta, ela entrega para o Brasil 80, 90 bilhões de dólares, mesmo numa situação de crise. Não é? Isso é fundamental, é o dinheiro, na verdade, que o Brasil tem para melhorar a educação, saúde, infraestrutura, segurança pública, esses grandes temas. E vem da onde? Principalmente do agro. Segundo lugar são as commodities minerais, né? Mas bem distante, né? Em termos comerciais, em termos financeiros, daquilo que a agricultura produz e exporta. Portanto, as duas agriculturas, elas se complementam, elas se somam e elas são importantes. Então, essa foi a primeira coisa que enfrentamos. E tivemos sucesso, claramente, entenderam em trabalhar, portanto, com todos. Né? Claro, e não é fácil, e esse é difícil. Claro, né? Porque quando a gente fala em agricultura familiar, nós estamos quase na agricultura de subsistência. Né? Os assentamentos da reforma agrária, que tem um problema social não resolvido ainda, né? Até uma agricultura que é muito empresarial, que é bastante competente, que usa a tecnologia mais avançada do mundo, por exemplo, essa do Centro-Oeste, né? Onde o Brasil, celeiro, onde se encontra o celeiro dos grãos que o Brasil produz. Então, esse era um primeiro tema. O segundo tema era a questão dos transgênicos. A lei de biossegurança, naquela época, estava em discussão no Congresso e não havia claramente uma posição definida de como lidar com os transgênicos. E havia, naquele momento, uma discussão e um posicionamento da Embrapa de que nós deveremos seguir o princípio da precaução, do ponto de vista ambiental, um princípio correto. O princípio da precaução diz, olha, se eu não tenho certeza se essa tecnologia vai ter um impacto negativo, é melhor não adotá-la. Vamos aguardar. Só que essa posição é uma posição que, do ponto de vista da competitividade do país, da nossa agricultura e da nossa ciência, ela não é uma boa posição. Por quê? Porque nos coloca numa posição marginal à tecnologia. Ou seja, se amanhã, como aconteceu, a biotecnologia, os transgênicos, eles funcionarem, nós estamos atrasados, nós estaremos perdendo o trem. Né? E, portanto, essa não é uma boa posição. Então, a minha posição era muito clara, olha, nós vamos trabalhar sim com biotecnologia, inclusive com os transgênicos. Por quê? Porque o mundo está avançado, está fazendo isso. Nós não admitimos ter uma ciência de segunda qualidade, de segunda categoria, porque nós estamos no Brasil e, portanto, o Brasil não pode fazer ciência avançada. Então, nós vamos trabalhar com essa ciência. Agora, a questão comercial do uso da semente transgênica não é um problema da Embrapa, esse é um problema do Congresso Nacional, que gerou a Lei de Biossegurança. O estudo dos impactos ambientais, impactos à saúde humana fundamentais, nós podemos até fazer. Agora, se a decisão é que pode usar ou não o transgênico, não é uma decisão da Embrapa, não cabe à Embrapa. Então, isso aí ficou muito claro também e resolveu. E a terceira era uma discussão que havia de politização da Embrapa. É um tema, inclusive, que volta nesses dias, nesse momento. Né? Ou seja, os cargos de direção da Embrapa, eles estariam sendo ocupados através de interferência política partidária. Né? E, claramente, a Embrapa tem regras internas de escolha dos seus chefes, seus diretores. Nós criamos, durante a minha gestão, uma série de regras, que são as regras internacionais das melhores instituições mundiais, para a escolha dos seus dirigentes. Né? Comitê de busca, depois do comitê de busca, isso vai para a decisão de ministro, conselho de administração, enfim, nós cercamos a empresa. Não há interferência. Pode ser tentada a interferência, mas ela tem blindagem suficiente e isso é fundamental, porque a gestão política, ela tem períodos curtos, a ciência tem períodos longos, tempo para desenvolver uma ideia, um conceito.
colocar aquilo em prática, né, transferir aquilo ao produtor, adotar a tecnologia, são 10, 15 anos. É o mesmo de uma empresa, né? Então, essas instituições não podem estar submetidas ao humor, né, daquele governante que se encontra naquele momento. Claro que aquele governante é muito importante, Claro. e isso você tem que ter relação, mas... Daí a interferir diretamente. Não interferir, porque o mérito científico é fundamental. Nossos dirigentes são, todos têm mérito científico, são avaliados por comitês, né? E, portanto, eu mostrava isso e também durante toda a minha gestão, a escolha dos dirigentes não sofreu uma única interferência política. Nosso tempo do primeiro bloco está esgotado. É bom falar com você, é muito bom falar com você. É uma lição, isto é uma aula. Muito bem, a pauta do primeiro bloco do programa Na Fronteira do Conhecimento de hoje está completa. Voltaremos após um breve intervalo com o segundo e último bloco, onde continuaremos a falar da criação da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária, tendo como nosso convidado um dos seus mais insignes pesquisadores, o professor Silvio Crestana. Não perca, já a seguir.